Entón, esta é unha serie de 3 entrevistas feitas a persoas que atenderan ao evento da HIMA de Tomar, a fin de semana do 10 de novembro en Portugal. A idea un bocadiño disto é expor a algunhas das persoas atendentes a este evento e aguardo que a outros tamén no futuro para que poidan mostrar o tipo de práctica e estudos que están a facer nas artes marciais históricas europeas. Hoxe vamos ter a Jéssica Gómez, que xunto co Pedro Brito rexenta a súa propia sala de armas e como Karin Berrels está a facer tamén un interesante traballo acerca da loita corpo a corpo, traballando a partir de, sobre todo, a Brazzare de Fiore, mas tamén mirando as fontes de ringing e facendo cruzamentos entre elas. Pois, contanos un bocadiño, Jéssica, como que te chamas, que faz, onde treinas? Vamos olhando? Sí, vamos. Eu chamo-me Jéssica Gomes e neste momento estou a dar instrução na zona de Ala Praia, que é no Estoril, Cascais, em Portugal. Ou seja, estou a dar instrução numa escola que é a Academia de Esgrima Histórica, mas também abri uma escola com o meu companheiro Pedro Brito. E temos estado a trabalhar mais com o sistema de Fiore, medieval. Dentro do sistema dele tentamos abordar quase tudo, não temos tido ainda a oportunidade da parte de cavalo e da parte de acha de armas, mas que é uma parte que em breve vamos avançar. E também no sistema renascentista de cabo de ferro. São esses os principais sistemas que estamos a trabalhar nessas escolas. Mas à parte disso, dentro de HEMA, também estamos a fazer o jogo do pau. Que bom. Sim. Com um grupo de Lisboa, que aprendeu com o mestre nome russo e agora estão mais também na zona de Cascais. Que bom. E, então, bom, tens um enfoque com várias disciplinas e uma formação importante. Quanto tempo levais mais ou menos a treinar estas disciplinas? Ou seja, quanto tempo é que... Sim, quanto tempo há que estudais? Comecei a praticar em 2011 HEMA, mas se calhar foi de uma forma um pouco generalista e não definida. Depois comecei a trabalhar mais afincadamente com o Pedro, à volta de uns 2 ou 3 anos no sistema de Fiore e de cabo de ferro. E há um ano é que estamos a trabalhar no jogo do pau. E estáis a dar aulas a crianças, verdade? Também, sim. Na escola de Ala Praia temos essencialmente uma turma de crianças, desde os 10 aos 13. Já tivemos alunos um pouco mais velhos, 14, 15, mas agora a turma apanha umas idades um pouco mais novas. Que bom. É o futuro, são as gerações futuras. Sim. E é um trabalho muito importante, acho eu, nas HIMA, se os primeiros pasos eran perceber a técnica, saber que o que estábamos a facer, cosa que continuamos a facer constantemente. Mas os seguintes pasos son establecer salas de armas estáveis e, claro, as crianças son que vais ter no futuro. Sim, eles vão ter mais tempo, não é, para desenvolver do que nós. A maior parte de nós começou já adolescentes ou adultos. Por isso eles também vão apurar e é bom terem bases um pouco mais estáveis. E com quantas crianças mais ou menos tens? 16 alunos neste momento. São turmas de 16. A ideia é ser muito também tem a ver com o material e a atenção que podes também prestar, não é? 15, 16. Uma aula de 15 crianças de 9 anos? Sim, e quando trabalho em conjunto com o Pedro. Ou seja,
mesmo os dois, já notamos que é um desafio trabalhar com esse número de alunos com essa idade. Bom, seguramente seja gratificante, mas é unha vía de profesionalización, porque vosotros aspiráis a chegar algún día a viver disto, a que sexa unha actividade profesional? Sim, começou um pouco como um sonho e seria algo que gostaríamos muito de fazer, mas a dada altura percebemos que se calhar até é bom podermos fazer disto mesmo no nosso trabalho profissional, porque é algo que nos motiva, que nos estimula, estamos constantemente à procura, quando falamos disto estamos entusiasmados, portanto faz sentido juntar o útil ao agradável. E vamos à parte máis técnica da entrevista. Tú e o Pedro estáis a facer un traballo de luta corpo a corpo, de estudo da luta corpo a corpo, sobre todo do abrazare, mas dicíasme que tamén lestes as máis puntas xermánicas, verdade? Sim. O que aconteceu é, para basicamente concentrar, ou seja, preparamos um trabalho para o exame dos instrutores. E o tema que decidi aprofundar, e claro, aprofundei, mas ao mesmo tempo estava a aprofundar com o Pedro, porque temos muito este trabalho em conjunto. E é bom ter sempre uma pessoa disponível ao mesmo tempo que tu tens. Então, o tema era o sistema de Fiori, mas focado na parte da Brasária. As técnicas corpo a corpo dele, como é que ele desenvolve ao longo do sistema todo, ou seja, não só corpo a corpo do abrasário, mas também da adaga e da espada, ou seja, as jogadas que entravam nessa proximidade. Mas quis pegar noutras referências mais ou menos contemporâneas, peguei em Hans Kallhofer e em Fabian von Auerswald, superficialmente, não aprofundei, mas foi também para ter um termo de comparação. E eu também, como já te contei, foi interessante porque haviam algumas jogadas, peças que se complementavam e foi também interessante chegar assim, a essa visão, a essa conclusão. E então o que eu pretendi com esse trabalho era também, se calhar, algo que outras pessoas também já tenham percebido, que é, por exemplo, Jessica Finley, ela fala muito do sentir, não é? Mas no sistema de Fiori, e talvez isto passa a ser em muitos dos tratados de Emma, que há ali todo um entendimento sobre coisas que estão implícitas, ou seja, quem vai pegar naquilo, a ideia é que já tem as bases e podem estar em falta, então por isso que também peguei noutras referências para tentar perceber um bocadinho mais. Exato. E tens intención de continuar este traballo, non? De continuar a depurar a luta corpo a corpo? Sim. Gostava bastante do trabalho que é a base para qualquer tipo de esgrima. Mesmo, pronto, as esgrimas com armas mais longe, claro que a probabilidade de entrar corpo a corpo é um bocado fora, mas acabas por ter que saber como deslocar e estar ciente do teu corpo e teres essa segurança. A luta corpo a corpo é a orixe da esgrima, non? Que dicen varios manuais históricos. Iso é interesante porque eu falaba antes coa Karin e ela insistía en que temos que conseguir transmitir esa idea ao resto da xente, non? É que há que incorporar máis luta corpo a corpo na nosa práctica, porque agora mesmo estamos a treinar moi focados nas armas. Eu treino espada longa, eu treino reiki, non, é que, sí, estás a xogar a espada longa, mas estudas un sistema, non? Pois, no noso caso, o Flores do Volatorio, de Fiori, e entón, ese sistema utiliza distintas armas en diferentes distancias, e
se estamos a esta distancia estaremos a xogar coa espada, mas se nos achegamos a espada non nos trapede moito, as luitas coas mãos, pouco cabo da espada, como se fose unha daga, ou tiras da daga se tiras. E se a xente non ten consciencia de, ao estaren perto coas espadas, de que esta zona tamén é perigosa, entón a reacción natural coas espadas é situarse nesa zona que axa que non é perigosa. Entón, treinar ringing serve a min para saber o que facer cando chegamos a esa distancia próxima e serve a outra persoa para saber que eu sei respeitar, conhecer as diferentes camadas e saber que dentro de cada uma delas acontece jogadas diferentes e tens de estar preparado se entras naquela zona. Em jornadas futuras veremos-vos a ti e ao Pedro a dar workshops de avançar? Eu não sei, mas eu gostaria e também gostaria que houvesse também simulação mais, pronto, jogo, não é? Jogo de corpo a corpo, porque isso também faz muita falta, quer dizer, uma coisa é treinar a técnica e perceberes a técnica, é bom, mas outra coisa é perceberes o momento correto e a reação e lembrar-te dos contras e isso aí acho que não é uma coisa tão habitual, pelo menos em Rema, ainda não desconheço que haja tanto esse hábito. E así xa, movéndonos a cena xeral da esquima en Portugal, como achas a esquima en Portugal agora e a respecto de cando tú comezaste, por exemplo, como para a xente que non coñece a evolución e a historia da esquima en Portugal, contanos un bocadinho como é que tú chegaste a esquima, como coñeciste isto e o que viste se callar nos últimos 7 anos? 6 anos, sí. Como é que eu cheguei a Rema? Eu estava um ano de ato com artes marciais por muita pena minha, porque sempre foi uma coisa que desde nova sempre tive vontade e gosto e comecei a praticar artes marciais mais a sério desde os 15 anos, quando conheci era uma arte marcial oriental que mesclava muitas coisas diferentes, mas era basicamente o sistema de Kendo, só que o mestre pegou em coisas de Kaldari e Paiato, ou seja, também havia muito este contacto físico e das projeções, dos sacrifícios, que é puxares para ti o adversário e ires ao chão e, pronto, sabendo que vais cair, caís da forma mais produtiva para ti, mas sem dano para ti e criando mais dano no outro. Já tínhamos, ou seja, eu também praticava com o Pedro. Por isso já tínhamos este gosto pelo corpo a corpo. E depois vinham as armas e chegávamos a fazer um pouco de experiências com cordas, o Nodo Jutsu. Tem um outro nome mais correto, depois acho que Nodo Jutsu não é um termo correto. E, entretanto, o grupo começou a parar, nós também ficámos algum tempo de ato e com muita vontade de voltar a praticar artes marciais, sempre com uma extensão do corpo, uma espada. E até chegamos a considerar o arco. Era a coisa mais próxima que nos ocorria. E não fazíamos ideia que havia um Rema. Aliás, quando conhecemos finalmente um grupo da academia, que na altura tinha outro nome, era a Sala de Armas Fiori Delivery, não fazíamos ideia da dimensão disto, que era uma coisa já bastante global e espalhada pelo mundo. Pensamos, olha que sorte, encontramos isto aqui, pronto, e praticamos. E à medida que o tempo foi avançando, fomos percebendo que a comunidade está conectada, pronto, e também com a ajuda da internet, uma pessoa começa mais facilmente a aceder a essa informação. Foi por acaso, foi por sorte. E desde que tú comezaste a 6 anos, a historia importante xa, até o presente, como viste evolucionar a comunidade da esquima en Portugal?
Tem evoluir. Há muito mais grupos hoje do que na altura, ainda bem. As pessoas também já começam a ter noção de que existem diferentes tratados e pessoas querem estudar coisas diferentes e focar em coisas diferentes, que é bom, começa a haver mais variedade. Talvez no início houvesse um pouco de foco em Fiori por ser um sistema mais familiar ou mais fácil também de perceber, como é um sistema completo. Ou seja, mais variedade e mais pessoas. Sim. Bom, isso é também um pouco a sensação que estava a ter eu, mas gostava de que dixeste para que dixese grandes de dentro, porque sí que é certo que se está a ver un crecimiento progresivo da CIMA en Portugal, unha maior organización, un maior número de grupos, a maior formación e todos en todas partes estamos continuamente a mellorar sempre, non? E a que está sempre máis o progreso, se callar nos últimos 5 anos, que é o que eu coñeci da evolución da CIMA en Portugal, é considerable, é grande, há un mellor que importante. Certeza, há muitísimo mellorar, mas há bons grupos, há moito entusiasmo, há moita xente a traballar, há xente como vos a facer estudos interesantes e a poner en práctica novas áreas, iso é moi interesante, moi positivo. Sim, é. E tem que haver mais eventos deste tipo, não só aqui, mas na Península Ibérica, mais próximo, para conhecermos mais e partilharmos. Bom, pois muito obrigado e obrigado por apoiarnos no evento e obrigado pola entrevista, porque acho que vai axudar un bocadinho a xente a conocer o que se está facendo en Portugal en xeral, facedes vos en específico, e tal vez incentivar a xente a treinar ringue, por favor, ou abrazar luta por favor, moi importante. Sí. Obrigado. Obrigada.